livro é Aurora Ascende, de M. Q. Kaufman e J. Christoph. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro da trilogia Aurora Ascende, tá? Gente, eu não terminei esse primeiro livro por um motivo, tá? Eu entrei em ressaca literária. E quando eu tava lendo o livro eu não consegui terminar de ler por conta disso. Mas eu vou voltar a ler porque o início do livro é incrível e eu fico imaginando o resto do livro, deve ser maravilhoso, tá? Mas sem demora, sem mais delongas, vamos começar aqui, né, contando a história desse livro. Bom, como deve ser meio óbvio pela capa, Aurora Ascende é um livro de ficção que passa em 2380, tá? Onde os humanos estão espalhados por toda a galáxia, porque eles descobriram um fenômeno chamado de dobra. Eles descobriram a dobra, um fenômeno que permite viagens entre as galáxias, né? E na estrela Aurora existe um lugar, uma estação espacial que se chama Escola Aurora. É Escola Aurora? Academia Aurora. É a Academia Aurora que fala. Nós temos a Academia Aurora, que forma patrulheiros do espaço, que resolvem problemas políticos entre outras raças, entre os próprios humanos, entre outras academias, né? Resolvem problemas como o do início do livro, que começa desse jeito. Bom, o livro vai começar com o Tyler, um dos nossos protagonistas. Esse livro tem várias narrações, então tem vários protagonistas, digamos assim, e o primeiro que nos é apresentado é o Tyler, um menino muito bom no que ele faz na academia, tá? Um dos primeiros da classe, vamos supor assim. E ele tá em uma nave porque ele decidiu sair pra espairecer. Porque no dia seguinte vai ter literalmente um alistamento, né? Que é uma prova super importante pra quem faz parte dessa academia. Mas como ele saiu meio que a esmo, ele acaba encontrando literalmente um cemitério de nave criogênica. Naves criogênicas elas meio que congelam o corpo, se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira, vai estar aqui na frente, tá? O que é uma nave criogênica. Mas é meio que congela o corpo pra passar o tempo mais rápido. Você entra meio que em coma, assim, pra passar o tempo mais rápido e a viagem ser mais tranquila. Ele descobre um cemitério de naves assim. Tem muitas naves assim, flutuando a esmo no espaço. Só que a nave dele, que é super tecnológica, identifica que em uma dessas outras naves criogênicas tem uma pessoa viva ainda. Então o que ele decide fazer? Ele decide salvar essa pessoa viva. Ele descobre que é uma menina que até então a gente não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe do passado dela, não sabe de nada. Mas ele arrisca a própria vida dele pra salvar a menina. Ele consegue salvar, gente, isso acontece tudo no primeiro capítulo, tá? Ele salva a menina e ele leva ela pra Academia Aurora. O medo dele, né, realmente se concretiza, ele perde o alistamento. Então, depois que ele salva a menina, deixa ela lá com a mão dos responsáveis da academia, ele descobre que ele ficou com o pior grupo de todos. Porque esse alistamento é o seguinte: esse alistamento vai servir para montar um grupo de 6 pessoas, né? O líder se chama Alpha. Os outros, cada um tem o seu nome também, só que eu não vou lembrar agora. Mas cada integrante tem um nome da sua categoria. Tem um que se chama Tanque, alguma coisa assim, que ele é o guerreiro do grupo. É bem uma coisa RPG mesmo, sabe? E ele fica com o pior grupo. E nesse pior grupo, o que não é tão ruim assim,
ele fica com a irmã dele e com a melhor amiga também, tá? Nesse grupo. Aí tem o maior encrenqueiro da academia e tem um alienígena. Sim, gente, eles convivem com aliens, né, na galáxia, então isso é muito legal. Tem um alienígena que ele tem umas atitudes, gente, bem duvidosas, bem esquisitas, tá? Eu não gosto desse alien, mas tudo bem, vamos nessa. Sim. O Tyler, depois que ele descobre qual vai ser o grupo dele, ele decide ir até a Aurora. Sim, gente. Tem a visão da Aurora e do Tyler, né? Tem a visão dos dois. Tem a visão da irmã do Tyler também. Tem várias visões, assim, no livro. Tem da Scarlett, que, se eu não me engano, é a irmã do Tyler. Tem a Scarlett. Tem... Os capítulos são bem longos, tá? Tem o Zilla, que eu não lembro quem é. Tem Calma. Tem a personagem que foi salva, tá? Tem o Cal, que eu não lembro quem é também, mas ele é importante no livro. Enfim, gente, tem várias pessoas nesse livro. E narrações também, então você tem que prestar muita atenção em qual narração você tá lendo pra história não ficar confusa, tá? Tem esse probleminha, assim. Mas eu acho que, tirando essa quantidade extrema de narrações, o livro é perfeito. Ele é cheio de piadinha, cheio de referências da nossa época atual, como se fossem coisas do passado, com gírias atuais. Gente, esse livro é genial, assim, ele é genial mesmo, tá? Bom, agora falando um pouquinho da visão da nossa personagem salva, né? A gente vai descobrir que o nome dela é Aurora também, mas ela gosta de ser chamada de Auri. A Auri, ela perdeu os pais, né? Ela não pode voltar pra Terra. Tá uma confusão a vida dela. E ela viveu mais de 200 anos na nave criogênica. Então, assim, ela não tá nem na própria época. Só que meio que as pessoas sabem um pouco disso, porque ela tá super confusa. Ela mesma tá se sentindo confusa. O Tyler, ele vai ser mais gentleman ainda, e ele vai entregar pra Aurora uma espécie de celular, digamos assim. Não é um celular, mas é um celular meio parecido com o formato de um Tamagotchi, do tamanho de um celular. Gente, Tamagotchi nem fez parte da minha infância, mas eu sei o que é um Tamagotchi, tá? Uma fotinha aqui do que é um Tamagotchi. Enfim, aí ele dá, né, essa coisa pra ela, super tecnológica, que fala com ela como se fosse uma inteligência artificial. É uma inteligência artificial, né? Só que mais inteligente. Fala com ela e projeta pra fora, assim, uma tela. Gente, é muito tecnológico o negócio. E ele dá isso pra ela e ela descobre que o planeta que ela tava indo, simplesmente, a academia que ela tava indo, simplesmente explodiu. E é aí que eu parei de ler. Parei de ler bem no iniciozinho do livro mesmo, gente. Mas, pelo pouco que eu vi, vale muito a pena sair atrás. Eu vou terminar de ler esse livro ainda. Eu vou terminar. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!